Que o momento seja oportuno para utilizar da prece como canal de comunicação com o nosso Pai, o Pai da vida. Que Ele esteja em nós e que nós estejamos nele, através de nossas orações, através do trabalho de modificação do campo interior. Que Jesus seja o nosso mediador maior, nos auxiliando através de seu Evangelho a buscar o caminho de retidão que nos leva ao Pai. Que os benfeitores celestes estejam conosco e mais este culto do Evangelho em nosso lar, nos ajudando no trabalho de modificação do campo vibracional de nossa casa, mas que eles também guiem a nossa consciência para o entendimento da mensagem de hoje, que possa ser os intermediários maior junto ao Mestre Jesus, para que alcancemos a luz através do passe. Que a água que colocamos para ser imantada absorva todas essas energias através de todas as suas partículas e que ela se torne numa fonte rica e inesgotável de recursos para tratamento, cura e alimento do nosso espírito. Bendito seja todos aqueles enviados pelo Criador em comunhão com Cristo Jesus para estar conosco em mais este culto do Evangelho em nosso lar. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 150. É o mesmo. E aqui nós explicamos o motivo do título da mensagem de hoje. É o mesmo se refere ao Pai da vida, que é o mesmo para toda a humanidade. É o mesmo para todo o universo. É o mesmo que direciona os nossos passos. É o mesmo que nos dá a terra como morada santa para que nós possamos alcançar a evolução. Abaixo, uma epístola que está no livro de João, no capítulo 16, versículo 27. João diz assim: pois o mesmo Pai vos ama, Jesus. E Emmanuel, através desta epístola, constitui a mensagem, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor espiritual. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito no bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados. Em suas seções numerosas, há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, estes não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível,
mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Pague cada homem o tributo de esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do curso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não ouvides o dever natural de seguir para o alto, utilizando os próprios pés. Uma mensagem extremamente convidativa a essa reflexão do campo íntimo. A começar pelo título, é o mesmo, né? Que é o mesmo Pai, o Pai da vida, aquele que oferece a cada um de nós todas as oportunidades para alcançarmos a evolução em todos os aspectos que se faz necessário às almas humanas. Evolução do campo intelectual, do campo moral e espiritual. E logo no começo, quando ele fala, ninguém despreze os valores da confiança. Que confiança é essa? É a confiança que cada um de nós devemos ter no Pai da vida. É a fé daquele que nós não vemos, mas nós cremos, que é capaz de nos reerguer de qualquer situação, nos colocar de pé. Mas para isso é preciso que nós creiamos de que este Pai, primeiro que este Pai existe e depois que Ele está em nós. Somos nós que nos perdemos, que nos distanciamos do Pai, mas o Pai nunca se distancia de nenhum dos seus filhos. Somos nós que criamos abismos, somos nós que fechamos as portas do nosso coração para o Pai, mas o Pai é aquele que estará sempre de braços abertos para acolher a todos nós diante de todas as nossas necessidades. Depois ele fala, servo algum fuja ao benefício da cooperação. E quantos de nós, meus irmãos? Na verdade, a maioria de nós fugimos o tempo todo do trabalho de cooperação, de sermos uns pelos outros. Olhamos sempre primeiro para as nossas necessidades. Depois, vamos pensar na necessidade do outro. E o Cristo Jesus é o Mestre maior que nos ensina, através de seu Evangelho, a adquirir a capacitação necessária para o trabalho de cooperação. Porque quando nós cooperamos com os nossos irmãos, quando nós cooperamos com a natureza, nós, na verdade, estamos abrindo brechas para a cooperação com a nossa própria evolução. E ele prossegue. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial, ou seja, todos nós. Hoje estamos na condição de cooperadores e amanhã podemos estar na condição de necessitados da cooperação amiga, da cooperação de outros. Então,
que nós estejamos hoje trabalhando em cooperação com Cristo Jesus para auxílio dos nossos irmãos, porque amanhã, se necessário for, nós também contaremos com o auxílio divino da cooperação para atender às nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. O importante é que nós saibamos que sempre devemos ter esse espírito de colaboração, de cooperação, porque todos nós devemos ser uns pelos outros, todos nós estamos em marcha, no caminho da evolução, e é necessário que nós cooperemos com os nossos semelhantes e que os nossos semelhantes também cooperem com a nossa evolução. Na lavoura divina, não existe privilegiado. Para Deus, todos nós somos amados da mesma forma. Porém, todos nós, ricos, pobres, independente de credo, independente da nossa raça, todos nós carregamos conosco a centelha divina do Criador. Aqui chegamos como almas infantes, simples e ignorantes. Mas o Pai dá a cada um de nós o mesmo ponto de partida para que nós possamos, ao longo da nossa marcha, trabalhar para alcançar o desenvolvimento no campo intelectual, moral e espiritual. Mas e por que será que todos não alcançam esta evolução? É porque muitas vezes uns espíritos mais adiantados de outras existências entendem logo a necessidade de voltar o olhar para trabalhar não só no campo do desenvolvimento material, mas também busca trabalhar no campo do desenvolvimento espiritual. E estes, por mais difícil que seja a jornada do dia, por mais difícil que seja o caminho, a marcha natural da vida, estes vão se fortalecendo através da fé, da renúncia, da resiliência, do enfrentamento das coisas naturais da vida e alcançam esta compreensão de que está no mundo, mas não pertence ao mundo. E a maioria da humanidade ainda alcança a evolução apenas do campo material, porque não compreendeu que é um espírito que experiencia a vida na Terra. Então ele tem mais dificuldade de alcançar essa compreensão. Dormita no materialismo, no comodismo, terceiriza os seus problemas para aquele que acredita espiritualmente estar mais adiantado. Mas o Pai é o mesmo para todos nós, oferece as mesmas oportunidades e possibilidades. É preciso que a gente alcance o entendimento de que nós somos capazes de vencer as nossas limitações, de vencer a nós mesmos, buscando ao longo da marcha o equilíbrio entre o ser e o ter. Então, na lavoura divina do Pai não existe privilegiados, existe filhos amados. Uns, ao longo da marcha, evoluirão mais espiritualmente, outros menos. Mas é por isso que o Pai dá a cada um de nós a possibilidade de reencarnação de quantas vezes forem necessárias para que nós alcancemos a evolução do nosso espírito através do nosso trabalho, do nosso esforço. E assim nós vamos
com os nossos exemplos, com os valores conquistados, arrastando multidões que ainda não alcançaram esta compreensão. Infelizmente, na Terra, ainda nós encontramos irmãos que santificam outros irmãos, que idolatra outros irmãos, como seus guias, como seus mentores espirituais, como coach, né? Hoje em dia está muito na moda falar, porque aquele coach. Só que nós penalizamos os nossos irmãos, porque nós transferimos para eles a responsabilidade de direcionar os nossos passos, quando na verdade essa é nossa responsabilidade. Nós nos colocamos numa zona de conforto quando nós direcionamos a responsabilidade a outro encarnado de cuidar da nossa vida espiritual. Isso não é correto, porque aquele irmão que está um pouquinho mais adiantado trabalhou para isso. Ele foi um irmão mais dedicado, que buscou estudar, que buscou os princípios, valores da ética, da moral. É o irmão mais resiliente, é o irmão que renuncia aos valores do mundo para trabalhar, para alcançar os valores do espírito. E nem por isso ele está livre de ter uma decaída. Então é por isso que nós não podemos idolatrar os nossos irmãos, não podemos ser barganhadores. Nós temos que fazer a nossa parte e confiar que o Pai é o mesmo para todos nós, que o nosso mediador maior entre o Pai é Jesus. E da mesma forma que o nosso irmão pode fazer uma oração por nós, nós também podemos fazer uma oração e pedir ajuda ao Cristo Jesus, que o Cristo estará sendo o nosso mediador entre o Pai. Que nós possamos ser irmãos libertos, buscar nas casas de oração momentos de intimidade com o Pai, através de nossas preces, através dos estudos do Evangelho, com a certeza de que o Pai é o mesmo para todos nós, é bom, mas também é justo, estará ofertando para nós aquilo que é do nosso merecimento, aquilo que é importante para que nós possamos alcançar o avanço que o nosso espírito precisa, no âmbito moral e no âmbito espiritual. São valores que nós, ao longo de nossa marcha, vamos conquistando à medida do nosso esforço. Então, que nós não idolatremos ao longo de nossa marcha nem imagens e nem aos nossos semelhantes, porque são irmãos assim como nós, que têm dificuldades, que têm as suas limitações e que não pode abraçar no campo da responsabilidade de carregar as nossas dificuldades. Isso não é justo. Então que nós respeitemos sim os nossos irmãos pela capacidade de nos ajudar num aconselhamento, de nos orientar na prece, mas que nós não venhamos a transferir a estes a responsabilidade de serem os nossos guias espirituais. Porque aquele designado pelo Pai para ser o nosso caminho, modelo, verdade e vida é Jesus. Então que nós possamos mirar nos exemplos dos nossos irmãos, mas não transferir esta responsabilidade a eles. Aí aqui mais abaixo, o próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue
ama igualmente a todos. O que Jesus está dizendo aqui? O Pai distinguiu o Cristo Jesus da humanidade por ser aquele que veio trazer a luz para a nossa consciência. Mas Jesus não veio impor a luz para nós. Ele veio trabalhar, deixar um legado de exemplos, de valores, para que nós pudéssemos, cada um de nós, na medida do nosso esforço individual, alcançar a luz do nosso espírito. Mas o mesmo que é Pai do Cristo Jesus é o nosso Pai também. É aquele que ofertou o Cristo Jesus para estar entre nós, trabalhando, mostrando para nós os caminhos que devemos ter como exemplo a seguir, os caminhos do amor, do perdão, da compreensão, da bondade, da fraternidade e da dedicação. Lógico, nós estamos aqui falando de um espírito puro, sem nenhuma mácula, mas nem por isso a vida do Cristo Jesus enquanto encarnado foi fácil. Imagina nós que ainda carregamos máculas no espírito, quanto nós devemos trabalhar para alcançar a luz que o nosso espírito precisa para estar perto de Jesus. Mas é possível quando nós compreendermos que nós estamos utilizando a terra como escola santa, como casa de passagem, que nós devemos trabalhar sim para alcançar todos os valores que se fazem necessários para a autoiluminação do nosso espírito, mas também termos a responsabilidade, enquanto viajores da terra, de trabalharmos para alcançar o desenvolvimento do intelecto, o desenvolvimento moral e espiritual, cumprindo com a nossa obrigação, zelando por tudo e por todos que estão à nossa volta. Ele diz também: o Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. O Criador se manifesta de todas as maneiras para ajudar os seus filhos aqui na terra. E da mesma forma que ele inspira o médico para salvar o doente, ele coloca todos os dias diante de nós o Cristo Jesus, para que nós possamos ter no Cristo Jesus essa ponte divina entre a terra e o céu, para alcançarmos o Criador. E muitas vezes nós perdemos esta oportunidade de buscar nos recursos da prece essa intimidade com o Cristo Jesus. Nós perdemos esta oportunidade quando nós terceirizamos a outros que orem por nós, que peçam por nós, que interceda por nós. Não. Busque a oração como bálsamo divino para alívio de todas as nossas aflições. Busque na oração a oportunidade de dialogar com o Pai através do Cristo Jesus. Nos momentos mais dolorosos, iremos perceber que o Pai nunca soltou da nossa mão. Enviou para nós um mediador maior, que é o Cristo Jesus, que está sempre do nosso lado, nos reerguendo, nos ensinando a prosseguir a marcha, nos ensinando que ser forte é ser resiliente, que alcançar o caminho de retidão é enfrentar a nós mesmos, enfrentar as nossas dificuldades, é ter a confiança de que mesmo descalço, nós conseguiremos fazer a nossa marcha, tropeçando, mas tendo força em nossos pés para prosseguir adiante, sem medo de machucar os pés nas pedras pontiagudas.
e fortalecidos, somos aqueles que nos alistamos para fazer parte do exército salvador do Cristo Jesus como cooperadores, levando conosco os nossos irmãos. Mas o Pai é o mesmo. O Pai é o mesmo que envia para nosso lado os anjos da consolação, que é o nosso anjo guardião, os nossos mentores, que estão sempre nos intuindo a prosseguir, a encontrar através de nossas escolhas, através de nosso livre-arbítrio, o melhor caminho, a nos livrarmos das trevas, da ignorância. Os anjos da consolação são aqueles que nos aproximam da nossa essência maior, da nossa luz interior. São aqueles que nos intuem ao longo da caminhada a buscar em nós a força que nós precisamos para deixar os vícios, as drogas. São aqueles que nos capacita para a lida diária. São aqueles que todos os dias intercedem por nós junto a Jesus, para que Jesus abençoe o nosso caminho, para que nós tenhamos êxito enquanto viajores da terra. Portanto, que nós sejamos confiantes, tenhamos a certeza de que o Pai é o mesmo para todos nós e que para alcançar o Pai só depende de nós, porque nós nos afastamos do Pai, mas o Pai nunca se afasta de nós. Que Jesus abençoe Emmanuel por essa mensagem tão esclarecedora. A Jesus, que está sempre no nosso caminho. E assim, vamos neste momento apresentar a nossa família aos benfeitores celestes, para que estejam conosco neste momento de oração. Vamos vibrar paz e luz para os que avizinham a nossa casa, paz e luz para todas as casas de oração e seus dirigentes. Vamos vibrar para todos os nossos consanguíneos. Que neste momento toda a nossa família seja beneficiada com os recursos sagrados do passe. Que o passe seja instrumento maior de tratamento, de cura, de renovação de nossas forças. Que Jesus abençoe a nossa água através dos benfeitores amigos, para que ela seja um medicamento de cura e alívio das dores do corpo e da alma. Vamos vibrar paz e luz pelo ambiente de trabalho. Pedir a Deus e a Jesus que fortaleça a nossa caminhada junto com os nossos companheiros para alcançarmos a paz e a luz, a bondade e a fraternidade do campo interior, porque o Pai é o mesmo. E que a prosperidade não seja apenas do campo material, mas também espiritual. Que a paz e luz estejam em todos os lares, no lar que padece pela dor do luto, nos lares que padece pela falta do trabalho, da moradia segura, do pão de cada dia, nos lares que padece pela doença, nos lares que padece pelas dissensões. Que Jesus seja o porto seguro de cada uma destas famílias. Que a paz e a luz esteja em todo o universo. Que Jesus seja a ponte divina entre a terra e os céus, iluminando as nossas consciências para trabalharmos juntos, para alcançarmos este Pai que é de todos nós. E assim, vamos juntos nesta corrente de amor e de luz, ofertar ao Pai a oração que o Cristo nos ensinou para que pudéssemos nos comunicar direto com Ele, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, em Jesus. Muito obrigada a Deus, muito obrigada a Jesus, muito obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho em nosso lar. E que nós estejamos, ao longo da nossa semana, trabalhando para estarmos no Pai, para que o Pai esteja em nós, que assim seja.